Oi, gente. A gente está aqui para a terceira entrevista Cabeça Coração. Hoje estamos com a Helena Vieira e quem vai entrevistá-la é Tarina Kelly e Soraya Portela. Lembrando que esse projeto do Cabeça Coração faz parte do projeto Futura, que é um projeto que foi contemplado pela 31ª edição do Programa Municipal de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Cultura. Estamos aqui todas as participantes do Cabeça Coração, a Aline Bonamin também, que é coordenadora desse projeto junto comigo. Então, vou deixar agora com vocês. Obrigada. Bom, oi, gente, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário de quem está assistindo a gente, que for assistir. Meu nome é Tarina, eu sou uma mulher, não sou branca, tenho um cabelo bastante volumoso, que não é liso, também não poderia dizer que é crespo. Estou na frente de uma árvore, de uma jabuticabeira que eu amo, que está nessa casa desde antes que eu nasci. Eu estou na casa que foi dos meus avós. E é isso. Olá a todas. Então, eu sou a Soraya Portela, falo aqui de Teresina, Piauí. Sou uma mulher artista, tenho os cabelos encaracolados, sou uma mulher de pele clara, estou com óculos, minhas bochechas são redondas, minha cara é roliça, ainda bem, cheia de curvas. Atrás de mim tem uma parede branca com quadros de uma mulher com os braços acima da cabeça. Tem uma galinha mulher, tem uns quadros meio abstratos, de riscos de tinta. E do meu lado tem uma janela azul com uma cortina e um gato preto acaba de passar por aqui, chamado Cibalão. Então, vamos lá. Me apresento? Eu sou Helena Vieira, eu estou aqui no fundo branco com uma porta, sou uma mulher de pele clara, de cabelo cacheado, sou uma mulher trans, estou com um vestido preto e com uma gola canoa. Bom, Helena, então, primeiro de tudo, claro, te agradecer em nome do projeto, né? Super assim por você ter topado conversar com a gente. E a gente tem tentado, apesar do nome dessa coisa que a gente tem tentado fazer ser entrevista, a gente tem tentado que seja mais como uma conversa e mais é um misto, né? Esses dias eu lembrei de uma história que eu falei, a gente podia chamar fofoca, né? Porque a Silvia Federici fala que fofoca, o gossip, na verdade, era sinônimo de amiga, né? E quando você falava assim, eu tô indo gossip, quer dizer que eu estava indo com a minha amiga. Então, de alguma forma, essa conversa entre amigas é uma gossip que depois, né, foi apropriada como algo que é vergonhoso, né? Como a ideia de fofoca é uma coisa ruim. Mas, enfim, então, só para dizer que tudo isso está dentro das possibilidades da nossa conversa. E pensando um pouco assim nas coisas que a gente leu né, de falas públicas suas, eu já queria começar jogando para você uma pergunta que é a seguinte: qual que é a relação ou o limite ou o fio de continuidade entre a militância e a criação artística? E onde que essas práticas se sobrepõem ou não se sobrepõem, né? Onde que elas divergem, onde elas convergem, e como que é que a imaginação opera nesses campos. Então... Nossa, não é uma pergunta nada simples, são muitas perguntas juntas. Acho que a primeira coisa é o quanto essa pergunta é importante, sobretudo se a gente pega um fio da produção artística, de teatro, das artes plásticas, da dança, nos últimos 10 anos, a gente vai ver que a gente passa por um momento em que os temas vinculados
a arte feminista, aos temas vinculados a uma produção baseada no corpo socialmente discriminado, no corpo negro, no corpo trans, que essas temáticas ganharam espaço dentro das artes. Né? Essas temáticas ganharam espaço dentro das artes e um conjunto de reivindicações desses sujeitos também modificaram a cena artística. Né? Então, movimentos de artistas trans, movimentos de artistas negros, o resgate de uma perspectiva ancestral nas artes. Todo esse conjunto, parece que esse conjunto de forças, nos últimos 15 anos, foi uma tsunami na nossa cena artística, de modo geral, o que fez com que, inclusive, artistas que gozavam de grande renome, mas que faziam uma arte mais mainstream ou mais clássica, ou menos contestatória, caíssem, fossem um pouco ali para a margem, né? ou ficassem com menos espaço. E a gente tem, então, se instala em dado momento uma zona de reivindicação, mas também uma zona de mal-estar. Acho que isso é importante. Né? A entrada desses novos sujeitos em cena não é tranquila. Não é tranquila. O fato de não ser uma entrada tranquila, e aí tentei ver como eu estou vendo isso. Eu estou vendo assim como se houvesse, por debaixo dos palcos, todo um movimento tectônico de afetos. E alguns afetos vão construindo, então, uma série de embates nesse campo das artes, o que também vai interferir na forma de produção da arte. De modo que a gente vai ter uma cena muito marcada por uma arte extremamente engajada, extremamente vinculada à identidade. E então a arte se transforma, ou a produção, a criação artística, em dado momento, se transforma em uma linguagem para falar de identidade. Ou ela aproxima-se perigosamente de ser apenas uma ferramenta para falar de identidade. O que eu acho extremamente importante. Importante porque traz novos corpos e novos discursos para o centro do debate. Contudo, eu acho que a gente está no momento em que é preciso dar um passo além. É preciso entender as linguagens artísticas, e eu vou falar linguagens por mero didatismo, porque não acredito hoje que consiga se separar com clareza o teatro da dança, a dança das artes plásticas e todos eles do cinema. Eu não sei como é que a gente separa tudo isso, não é? A gente está no fundo de uma miscelânea, né? Mas eu vou falar as linguagens por didatismo. Bem, acho que essas linguagens foi importante esse processo que a gente viveu, mas a gente precisa dar um passo além, em que essas linguagens não sejam só ferramentas de militância, mas que elas consigam produzir criativamente discursos artísticos que não desconsiderem aqueles corpos. Não se trata mais da corporalidade metacorporal, que é o corpo negro em cena falando do corpo negro, o corpo trans em cena falando do corpo trans. Mas é esses corpos em cena produzindo discursos múltiplos, porque não me parece bom que existe uma sobrecodificação, né, em que o conteúdo se imponha sobre a forma. Né? Então, por exemplo, eu fiz algumas curadorias e aí eu fico assim, às vezes, com o sentimento de falar, gente, eu estou vendo, parece tudo um tanto a mesma coisa. É como se a gente estivesse... Isso é compreensível e é positivo, mas é como se a gente estivesse num momento de looping, de repetição de um mesmo discurso fundamentado em determinadas corporalidades, e a gente está nessa hiperprodução de coisas parecidas. Eu acho que esse é o nosso momento, que a gente precisa dar um passo para além, que é de talvez reescrever os clássicos. Eu sempre digo assim, eu falo, gente, olha, eu acho que eu tô numa pira que eu quero voltar, sei lá, voltar para o Édipo e reescrever aquilo à luz desses embates que se realizaram agora. Então, toda arte, para mim, ela é política, mas nem toda ela é engajada politicamente. Eu acho que não deveria ser.
Eu acho que a linguagem da militância, a linguagem própria do ativismo, ela funciona em determinadas camadas do sujeito, né? Quando a gente para pensar como é que nós, enquanto sujeito, enquanto corpo, como é que nós nos relacionamos com o mundo? Nós nos relacionamos com o mundo em duas dimensões fundamentais. A primeira dimensão é a dimensão dos perceptos, que é aquela dimensão da nossa relação racional com o mundo. Então, o que eu percebo como racional, o que eu percebo, o que eu consigo entender do ponto de vista da razão, e que pode se transformar em linguagem no campo do simbólico. Então, tudo aquilo que eu posso efetivamente pensar é percepto. E há aquelas coisas que nós aprendemos com o corpo, que são do âmbito dos afetos, que é daquilo que se compõe com este corpo e o modifica produzindo algum saber. Né? Saber esse que ele nunca vai ser posto em linguagem, porque ele resiste à simbolização. Ele é o saber que ele está ali sempre... Eu sempre penso que o corpo está ali com uma insistência que deforma a nossa capacidade de pensar nos termos da linguagem. Então, o corpo, como essa força, ele é o lugar onde a arte atua. De modo que a militância fala a razão, fala aos perceptos, mas a arte não pode se restringir ao campo do simbólico como linguagem. Ela precisa falar ao corpo. E aí é preciso, então, que nós não assistamos mais ou vejamos apresentações, ou assistamos apresentações e obras de arte para perguntar o que isso significa, o que isso quis dizer. A pergunta deveria ser o que isso fez comigo. O que aconteceu em mim quando tive contato com aquela obra. E aí, por isso, eu acho que é uma perda para a potencialidade da arte como um instrumento, como campo de afeto, de intensidades. É um problema para as artes se elas se permitirem ser engolidas pela linguagem do ativismo. Não porque a linguagem do ativismo é ruim, é equivocada, mas porque a linguagem do ativismo não tem o potencial de alcançar a mesma campo do sujeito que a linguagem das artes, de modo que, se o ativismo é inundado de arte, ele deixa de falar direito. E se a arte é inundada de ativismo, ela deixa de falar direito. Não que esse corpo do artista não possa ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. Não é? A minha questão é, nós temos que avançar um pouco nisso. Não é? A Susan Sontag, essa é uma discussão tão nova. A Susan Sontag, num texto dos anos 60, chamado Contra a Interpretação, fala justamente isso, que nós vivemos no império do sentido, do significado sobre a forma. E a gente está sempre em busca de interpretar, de buscar o que foi dito. Mas não se trata de buscar o que foi dito, mas de permitir que a obra aconteça em você numa composição criadora. Então, acho que tem um outro lugar para a arte que não pode ser sobrecodificado pelo ativismo. Mas isso não significa retirar da arte ou das múltiplas linguagens seu caráter político. Maravilhosa. Eu fiquei lembrando de uma coisa também que você falar de que eu acho que tem uma ideia de perspectiva, né? Então, por que existe uma perspectiva trans sobre o corpo trans, mas também existe uma perspectiva trans sobre economia, sobre política, sobre moradia, né, e de alguma forma eu sinto isso que você está conversando também no campo das artes, de modo geral, né, esse salto de entender que é uma perspectiva e não necessariamente um tema que se encerra em si mesmo, né, menos um tema e um modo de ver, ou de criar, ou de sentir. Então, eu acho fundamental isso aí que você trouxe na nossa conversa. Assim, me sinto muito tocada por isso, porque... Eu fiquei pensando também, a partir disso que você traz, Helena, que eu acho que tem um ponto bem importante, que é assim, eu acho que também é um reflexo do momento que a gente vive, que é a coisa de quem assiste ou quem é espectador, quem é público, que para mim eu gosto muito mais de me relacionar e pensar como pessoa e não como um grupo que está ali, que tarará, enquanto lugar e escolha, talvez possa se pensar ali numa comunidade temporária,
né, que vive uma experiência com uma coisa ali, todo mundo vai dividir uma experiência, compartilhar uma experiência artística ali. Mas eu sinto que é como se, é isso que você falou, me faz pensar no seguinte, é como se as artistas, os artistas tivessem preocupadas em criar uma coisa, em processar todas as questões que vêm junto com o trabalho artístico, e o público, as pessoas que vão assistir nesse outro lugar, que é o de o que isso significa, né? Como se a gente como realmente a gente confirmasse a nossa relação de viver em mundos separados. E, portanto, se relacionar com uma criação, com uma experiência artística de maneiras também separadas, né? Então, eu fico pensando exatamente como é que... É uma das perguntas que eu faço, que é assim, quando você está no processo criativo, de criação de um espetáculo, de um livro, de uma fala, porque eu considero criação... A criação pode estar numa fala, a criação pode estar numa palestra, a criação pode estar numa obra artística, a criação pode estar num texto, num livro, né? E qual é, em que momento você se pergunta aonde as pessoas estão naquilo que você faz, né? Em que momento eu considero as pessoas que eu nem sei quem são essas pessoas que vão estar comigo num compartilhamento de uma experiência, quando eu considero elas no meu trabalho. E eu pergunto isso para você, quando você vai falar, quando você está pensando um roteiro, como você está fazendo agora, quando você vai criar um texto, se você pensa sobre isso. Eu acho que tem uma coisa que nós nunca efetivamente nos relacionamos com o público. Acho que essa é a primeira coisa. Nós nos relacionamos sempre com uma ideia que nós temos do nosso público, de modo que a nossa relação é sempre com a gente mesmo, né? Com a gente e com os nossos estereótipos, né? Então, a gente está sempre se relacionando com uma ideia de público que é produzida por nós, que é alimentada pela nossa bolha, por seja ela qual for, de modo que a relação é sempre entre a gente mesmo, né? Esse é um pouco o aprisionamento da linguagem. Nós sempre nos relacionamos conosco com as imagens que nós mesmos produzimos das coisas, né? Então, sendo assim, eu acho que tem... a gente vive um tempo, e talvez os editais ajudem isso, que a gente tem arte, virou arte de produto, né? De entregar, a gente tem, por exemplo, muito menos editais de informação, muito menos editais de processo, você tem sempre mais editais de montagem, de apresentação, editais já que consideram um produto feito. Eu acho que tem um enfoque nesse processo criativo nosso que tem que ser se a gente está gostando. O Guattari tem uma coisa, né? Ele falou assim, onde não tiver desejo, vai embora, né? Porque às vezes a gente fica, meu Deus, eu preciso dizer isso, porque eu tenho que dizer isso dessa maneira, eu preciso dizer isso daquela forma. Se eu for por aqui, pode ser que... Mas a questão é, você está gostando? Eu acho que é sempre isso, é uma relação de eu consigo gostar enquanto faço, não é? E depois eu acho que um enfrentamento com o público é sempre um enfrentamento com o outro, que vai ser um outro que nós não sabemos o que esperar. Não é? E eu sempre penso assim, que se a obra for odiada, é uma reação incrível. Porque pior do que uma obra odiada é uma obra que ninguém lembra. Uma obra apática. Uma vez eu escrevi uma peça de teatro em Fortaleza, que era uma performance, e a gente foi processada pelo Ministério Público por vilipêndio assim, por religioso, porque o ator sangrava num Cristo enquanto passava um filme pornô na tela. E chamava Histórias Compartilhadas. Aí um menino foi do Teatro do Dragão do Mar, levou a avó dele. Ele mandou um e-mail para mim depois, falando assim, olha, minha avó não fala mais comigo, porque eu vi Histórias Compartilhadas, achei que era uma coisa de contar história, mas ela ficou tão assustada que ela não fala mais comigo por causa da merda da sua peça. E eu falei, ai, que bom,
Porque se a sua avó não fala mais com você, porque a peça teve efeito. Sabe? A arte precisa fazer as pessoas se moverem de alguma forma. Isso não significa que vai ser positivo. Eu acho que tem muito mais a ver com o gostar de estar fazendo, com o desfrute que você tem no processo, do que com essa preocupação maior com o público. Isso, é claro, se você está fazendo, né, você está dentro do seu processo de criar. Se você está no processo mercadológico, né, você está no mercado, é outra coisa. Aí, assim, eu sempre pus um roteiro de mercado, para mim, assim, você escreve o que você quiser. Eles vão cortar. Então, depois você adequa. Sabe? A questão, para mim, é que a arte não pode servir para nos aborrecer. Não é? Ela pode, a gente pode falar assim, tem que ir trabalhar, e aí vai lá fazer, mas naquele processo, ainda que você tenha saído de casa sem vontade nenhuma de ir, sei lá, para um ensaio, mas dentro do ensaio você se descobre alguém que bom que eu saí de casa, que bom que eu vim para o ensaio. Porque se a arte que a gente faz não estiver fazendo algo com a gente, ela não vai fazer nada com o público. Esse é o ponto. Porque se a gente planeja as coisas sempre no campo da linguagem, ela não vai funcionar. Eu acho que tem que planejar, sabe, as pausas, os silêncios, aquilo que o nosso que está com a gente, sabe? Você experiencia algo como experiência ali, dali, sei lá, surge uma cena, sabe? Eu acho que tem uma quantidade de brincadeiras e de jogos que se faz nesse espaço como forma de criar pertencimento com a criação. Acho que a criação é uma espécie de território que a gente aprende a pertencer. Mas quando a gente vai muito querendo fazer dentro de uma receita, a gente vira estrangeiro no território da criação. Eu acho que não funciona. Acho que para a gente ser natural do território da criação, a gente precisa ir lá para brincar. Helena, eu lembrei de uma coisa assim, é um episódio anedótico, mas é fato, né? Porque você estava falando, bom, a questão não é se a pessoa gostou ou não gostou, mas que teve efeito. Não gostar, inclusive, é um efeito. Né? E eu lembrei que, às vezes, dependendo, inclusive, de quem gostou, é bom você ligar a sua antena, porque um episódio anedótico, eu tenho uma amiga uma vez que estava fazendo uma peça e uma pessoa de reconhecidas opiniões reacionárias e retrógradas disse que gostou muito. Eu falei, olha, então acho que você tem que olhar para o que você está fazendo, porque alguma coisa aí está, né? Ou tem milagre acontecendo no mundo, ou tem alguma outra coisa acontecendo. E, bom, eu acho a brincadeira fundamental, né? Eu lembrei o livro lá do Brian Massumi, que fala sobre o que os animais podem nos ensinar sobre política, né? Onde ele fala da improvisação e da brincadeira, como, na verdade, não algo menor do que aquela, digamos assim, ação no mundo real, no momento do caçar, que ele está falando de animais, mas que é o brincar de caçar, que introduz na caçada a possibilidade da improvisação, que é o que vai garantir a sobrevivência daquilo. Então, a brincadeira é a introdução. Não, é isso, eu ia concordar contigo, que nós, como crianças, nos relacionamos em primeiro lugar com o mundo através da brincadeira do lúdico, de modo que essa ponte entre o mundo que nós não fazemos parte e o mundo que nós nos ligamos como lugar que a gente se nutre, se dá pela brincadeira. É a brincadeira que é capaz de operar entre a razão e o corpo para produzir uma outra coisa. Incrível. Bom, vou seguir aqui. Uma outra questão que me levantou assim te ouvir, porque realmente eu fiquei curiosa de ouvir a sua elaboração um pouco sobre isso, pensando na ideia da representação e da representatividade e de uma certa crise da representatividade. Então, o que eu vou jogar, eu nem sei se é uma pergunta, é uma tentativa de reflexão para te jogar uma tentativa de reflexão. Né? Tem alguns anos atrás, eu li um artigo de um curador, alguém que tentava estabelecer essa ponte entre a crise da representatividade e a crise na representação, que tem a ver um pouco com o que a gente estava falando e o lugar de onde se fala, né? E que hoje a gente diz não se a personagem é uma pessoa trans que vai fazer, não é alguém fazendo o que é, né? Ninguém vai falar por ninguém vai representar ninguém. Por outro lado, essa crise de representatividade ou legitimidade, ela é diferente para diferentes pessoas, né? Porque tem uma parcela de nós que nunca foi representada, então essa crise bate diferente, porque nunca houve legitimidade para essa parcela de nós, e nós sabemos quem são,
né? Não temos ilusões com relação a isso. Por outro lado, a minha pergunta vai no sentido de que a representatividade ela é fundamental e ela tem efeitos no mundo. E a gente vê esses efeitos no mundo e também os efeitos que acontecem quando ela não existe. Mas tem um limite? Qual que é o limite da representatividade? E como a gente negocia, né? Pensando um pouco nessa ideia será que a representatividade ela tem um limite de assimilação? Será que é tudo que é assimilável por isso? Pensando na ideia. Então, acho que a minha pergunta é um pouco nessa relação entre a captura e o que é fugidio dessa captura e qual os limites disso, se tem. Bem, acho que a primeira coisa é entender que, quando a gente pensa política, os processos políticos, sejam político-partidários, sejam políticos no sentido mais amplo das sociedades humanas, ocidentais, a gente está pensando que a política, desde a modernidade, se dá por representação. Ela é uma política que funciona pela identidade, pela capacidade de aparecer no espaço de aparição, né? Assim, a política no Ocidente, quando a gente olha, sei lá, para a Grécia, a gente vai ver que o que funda esse mundo grego é a cisão entre o oikos, que é a dimensão do lar, e a polis, que é a dimensão do espaço público. Esse espaço público ele é um espaço de aparição, é onde a política opera dentro de um palco de regimes de visibilidade e de invisibilização, né? As formas de aparição dentro desse espaço são múltiplas, né? Tem as formas de aparição no parlamento, tem as formas de aparição no mundo da economia, nas empresas, etc. Tem as formas de aparição das artes e dos artistas e da indústria cultural. Então, existem múltiplas formas de aparição. Frequentemente, são os corpos que mais aparecem que vão fazer com que as coisas se realizem no mundo público e também, por consequência, com seus impactos no mundo privado. Fazer com que as coisas se realizem é a capacidade própria do humano, que é a capacidade de ação política. Não é? A ação política, e por definição, uma ação criadora, criativa. Bem, certos grupos, então a gente tem, ao longo do tempo, diversos grupos começam a pleitear formas de aparição. Então, o movimento sufragista, o intenso movimento artístico dos anos 50, de mulheres feministas e da produção de arte feminista ao longo dos anos 50. Depois será o teatro do oprimido, os teatros que vão trazer operários negros e negras para o palco. E essas reivindicações vão ali dessas artes mais vanguardistas, por assim dizer, até que elas se impõem como demanda também para a indústria cultural. Não queremos mais negros e negras apenas como escravos, apenas como empregados e empregadas domésticas. A transformação na forma de representar a mulher, não é? Então, a gente vai ter assim, mais mulheres protagonistas que não sejam dependentes de homens, mais narrativas sobre mulheres que não sejam sexualizadas. E aí a gente vai ter as demandas dessas questões homossexuais. Queremos ver beijo, queremos ver toque, queremos ver. É como se os espaços onde se pode aparecer, né? Porque a política se faz sempre pela aparição, que não aparece na política. Né? Esses espaços são sempre alvos de uma série de reivindicações. E aí o que acontece é quando aí a gente tem hoje a reivindicação das pessoas trans, e a capacidade de um grupo fazer-se aparecer nesse espaço é a representatividade. A representação é a noção de que as coisas não vão funcionar pela participação direta, mas pela mediação entre pessoas e símbolos e etc. E a representatividade é justamente quando determinados grupos organizados passam a ocupar esse espaço de aparição de modo a contar, de alguma maneira, histórias coletivas, né? Que é a ideia de escrevivência da Conceição Evaristo, por exemplo. Histórias que são, de alguma forma, que, sendo histórias individuais, pertencem, de alguma maneira, a uma coletividade. Contudo, eu acho que isso é importante,
há sempre o risco de que o grupo que representa engula os sujeitos supostamente representados, né? De modo que outros interesses podem atravessar o processo da representatividade. E aí eu acho que a representatividade, como pauta, como assunto, como tema, é um bom começo, mas é um péssimo objetivo para o final, não é? Acho que as artes podem começar, nós podemos começar demandando representatividade, mas se a gente tiver que demandar isso para sempre e essa for a meta, significa que a gente descobriu um jeito tedioso de morrer. Eu vi um vídeo seu, lembrei de um vídeo seu, você falou agora. Eu fui no seu Instagram para conhecer a Helena do Instagram também, como ela aparece no Instagram, falando em aparição, né? E eu lembrei, e eu vi um vídeo você falando sobre como convocar as pessoas. Convocar as pessoas para pensar a democracia. E você falava nesse vídeo como é que, às vezes, tem existências que precisam fazer coisas ainda muito básicas e que elas e que elas não têm na carne a experiência da democracia, né? Então, como é que a gente pensa em convocar as pessoas e querer que as pessoas tenham uma energia enquanto elas têm tantas outras preocupações estruturais e básicas e nenhum tipo de relação com isso, né? Porque às vezes a palavra é essa, né? Você tem a palavra, mas ela não está na sua carne, ela não está no seu dia a dia. Então, eu fiquei com vontade de te ouvir falar mais sobre isso. Como convocar. O que eu dizia foi no aniversário de 25 anos da revista Cult, e o que eu dizia era que nas eleições de 2018, eu fui candidato a deputada federal, né? Mas nas eleições de 2018, eu vi parte da esquerda e do campo progressista convocando as pessoas para defender a democracia. E, para mim, havia uma convocatória equivocada ali. E ela era equivocada porque parte das pessoas, boa parte da população brasileira, não experimentou isso que nós chamamos de democracia, né? Alguns, como Boaventura de Souza Santos, usam o eufemismo para chamar de democracias de baixa intensidade, né? Mas eu acho que, assim, como a gente pode dizer assim, agora a polícia não vai mais se respeitar, e a gente olha isso para populações que se reuniam na praça e eram perseguidas pela polícia já. Jovens negros da periferia, as mães desses jovens, os pais desses jovens, os trabalhadores que pegam 2 ônibus lotados às 5 da manhã. Esses sujeitos não experimentaram democracia. Como você pode ser convocado para defender algo que você não experimentou? Não é? De modo que o convocatório devia ser para a gente construir uma democracia, para a gente construir um Brasil, para a gente inventar um Brasil. Porque a gente vem pensando nessa coisa de visibilidade e invisibilidade, nós temos inúmeras parcelas da população brasileira que está submetida há anos a regimes cruéis de invisibilidade, sabe? E de invisibilidade, de morte, sabe? Gente que tem sido moída pelo país há séculos. Então, a minha questão é: a gente tem um Brasil para inventar. E qual é o esforço para fazer isso? Parte dos nossos artistas, inclusive, do campo político, tem se comportado como médico de um paciente terminal. Assim, só fala coisa triste. Assim. Você vai falar... Eu falei, gente, sabe por que ninguém escuta a gente da esquerda? Porque a gente só fala tragédia, a gente só fala tristeza. Nós não apresentamos para as pessoas um mundo de vida que pode existir. A gente contesta que esse mundo de morte, que neste mundo tem fome, mas nós não as convocamos a sonhar com um mundo sem fome, com um mundo sem pobreza, com um mundo... Porque nós ficamos chatos, melancólicos, tomados por uma tristeza existencial que faz com que ninguém nos escute, porque nós somos aquela pessoa negativa, sabe? E aí eu acho que parte disso, desse esforço, tem a ver com se as forças conservadoras que nos tomam, se elas
anunciam também tragédias e elas não querem que as coisas mudem, as pessoas são conservadoras porque elas têm medo do futuro, porque elas não entendem o presente. O conservadorismo ele é uma profunda incompreensão do presente. Eu dou sempre o exemplo de que nós todos somos conservadores. Né? Sabe quando a gente diz assim, a geração de hoje, eles não sabem o que é balada. Na minha época, quando eu ouvia, sei lá, Kate Bush, era tudo. Nossa, do disco a gente sabia o que era uma balada. Na minha época, que criança sabia se criança já nasceu em casa. Na minha época, essa ideia de que o presente é sempre ruim e que o passado é sempre melhor, isso é um afeto conservador. Quando esse afeto conservador se transforma em reação política, ele tenta fazer o mundo voltar para o que era, ou, no limite, conservar o que está. Não é? Então, não há possibilidade de discutir futuro. Eu acho que, para a gente que é das artes, a gente tem uma tarefa nisso, que é provocar a imaginação, fazer com que as pessoas possam imaginar o futuro. E isso não adianta fazer uma obra falando para as pessoas o quanto elas morrem, porque as pessoas sabem que estão morrendo. Porque as pessoas sabem as violências que sofrem. A gente tem que fazer da arte um objeto de sonho, não uma corporificação da hiperrealidade através da linguagem artística. A realidade é dura demais. Agora que você estava falando, eu fiquei lembrando acho que é um dos últimos livros, né, do Qigong, onde logo em algum momento no começo, elas ou eles, enfim, colocam essa ideia de que o que a gente está, né, tá no momento de falar das crises dos recursos naturais, e aí eles dizem assim, é mais do que uma crise dos recursos naturais, é uma crise dos recursos subjetivos, né? Essa crise é maior do que a outra, e é tão grande que faz a gente ter dificuldade de imaginar outra, de imaginar uma outra coisa para outra, e não é uma tarefa realmente simples. Mas não é porque é justamente porque não é simples que nós não vamos como se diz isso? Não é nos reter, não é negar também, mas enfim, não vamos lidar com ela. E aí, pensando um pouco nisso, nesses desafios de tentar entender, digamos assim, eixos, né, o corte de possível aderência, de luta, da criação de, não sei se a palavra é comunidade, mas de uma certa criação de algo que seja comum e subcomum, como também a gente já viu, como eu fiquei pensando um pouco tem lá a história do feminismo para os 99% lá das três, né, que um pouco elas vão um pouco nessa ideia da relação do feminismo como algo anticapitalista e antirracista, porque no fundo tem uma sobreposição entre essas lutas, né? Porque acho que talvez um pouco a pergunta é essa: qual que é o inimigo contra o qual a gente está lutando? Tem um inimigo, esse inimigo é fugidio, então o nome desse inimigo é capitalismo, o nome desse inimigo é patriarcado, o nome desse inimigo, então eu acho que eu te perguntaria qual que é o nome do seu inimigo? E se você sente que tem um inimigo, que tem um chão comum, né, que pode gerar mais aderência, onde a gente possa entender que em algum lugar as demandas são muito diferentes, mas tem algo que a gente pode encontrar de comum aí, ou talvez eu esteja sendo muito conciliatória, talvez não tenha. E diria uma outra coisa, e pode ser várias perguntas em uma. Nesse sentido, qual que é a dança entre a destruição e a reforma? Tem? Que loucura! Bem, eu vou começar contando uma história de um texto que eu amo, que é da Sueli Rolnick. Chama Por uma Outra Suavidade, o Amor é Impossível. Se não me engano, é aquela coletânea que ela fez de textos com Guattari. Sueli Rolnick começa contando a história do Ulisses e da Penélope, né, da Odisseia. E ela diz assim: Ulisses e a Penélope vivem uma espécie de simbiose. A Penélope tece todas as noites e chora a partida de Ulisses,
todas as noites. E aí, de manhã, ela desmancha o que ela está tecendo para ele, começa a tecer e chorar de novo. Ulisses parte e foge da Penélope. A Penélope diz: Ulisses, você me mata com a sua vontade de ausência. E ele diz: você me sufoca com a sua vontade de presença. Ulisses só é Ulisses porque está fugindo da Penélope. Se um dia ele termina com a Penélope e vai embora de vez, ele perde a sua vontade de fugir. E perdendo a sua vontade de fugir, ele deixa de ser o herói que ele é. Porque perdeu a vontade de fugir. A Penélope se reconhece como mulher e como rainha na espera eterna por Ulisses. De modo que, se Ulisses chega e fica, ela também não consegue mais ser Penélope. Então, eles ficam nessa relação simbiótica, que é uma dança tediosa que não muda nada. E acho que ele vai dizer, eles não criam novos territórios do amor, porque eles têm medo da desterritorialização. Eles têm medo de perderem a si mesmos caso as coisas mudem. Às vezes, a gente estabelece relações com aquilo que a gente conflita, que são, na verdade, relações simbióticas. Eu sempre pergunto, por exemplo, quando sempre me perguntam para que serve o ativismo, eu falo assim, para acabar. Assim, o objetivo de todo o ativismo é acabar. O objetivo do feminismo é deixar de existir. O objetivo da luta LGBT é acabar. Primeiro, porque é horrível ser ativista. Segundo, porque o problema que funda essas lutas devia deixar de existir, de modo que as lutas deviam acabar. Se você não acha que o objetivo do feminismo é o fim do feminismo, é porque, então, você, de alguma forma, está preso nessa relação simbiótica de crer que você precisa sempre estar nesse enfrentamento com o inimigo. O risco dessas relações simbióticas, dessa relação de enfrentamento, é que, quando eu penso assim, quem é meu inimigo? O meu inimigo, se o meu inimigo é o capitalismo, se o meu inimigo é o patriarcado, ele também me constitui. Se esse inimigo deixa de existir, eu deixo de existir. E aí, então, nessas relações de confronto direto, né, beleza, de antagonismo, os dois antagonistas se reforçam. Eu não gosto de pensar em termos de quem é o inimigo, porque se eu olhar para o inimigo, ele é tão grande que eu vou me sentir tão pequeno e vou desistir. Então, eu digo que a história das travestis foi outra coisa, mas eu vou continuar com a Sully Ronick. Aí, em seguida, a Sully Ronick diz: Ulisses e Penélope são uma forma de morrer de tédio. Mas existe aquele que não suporta o tédio de habitar os territórios consolidados e sai pelo mundo flanando e flanando e flanando e não constrói nada e não está em nenhum lugar. Esse ela chama de máquina celibatária. A máquina celibatária inventa um outro jeito de morrer de se desconstituir, porque de tanto não construir território nenhum, de tanto ter medo das coisas que são fixas, acaba por se dissolver no nada e morrer. E ela diz, são dois jeitos de morrer, mas os dois matam. Entre não fazer nada porque tem medo da mudança e querer mudar demais e nada construir. Eu penso que a gente às vezes orbita um pouco nessas duas coisas. O temor da modificação e, às vezes, o excesso da modificação que desconstitui qualquer forma de linguagem. A gente precisa encontrar ali a regra de ouro, o caminho do meio, ou a Sully Ronick vai dar a saída do replicante do Blade Runner, né? Mas que eu vou usar como a história dos travestis. Eu pesquiso travestis da ditadura. Se tem uma coisa que me marca muito na história delas é que não tem uma heroína. Não tem um Herzog, um Marighella, não tem nada disso. Porque tratava-se de inventar estratégias para sobreviver, para seguir vivo. Eu acho que não se trata de encontrar um inimigo, mas de encontrar um objetivo, que é continuar vivo mais um pouco. Ou o suficiente para pôr este mundo abaixo. Entende? Não se trata de... Porque se a gente olha assim, eu quero destruir o capitalismo, eu quero destruir o patriarcado, a gente não vai fazer isso. Não é? E eu acho que a gente está cansado de perder. A gente diz assim, fascistas não passarão, eles passaram. A gente diz, Dilma não sai, ela saiu. A gente diz, fora Temer, ele não foi embora. A gente diz, não vem o Bolsonaro, ele vem. A gente só perde. Então a gente precisa começar a colocar uns objetivos menores para perder menos, entende? Porque se a gente só perde, a gente vai desistindo. Então, acho que está na hora de a gente perder menos. Aí, se a gente quiser lutar logo contra o capitalismo, a gente vai perder, sabe? Então, a gente precisa continuar vivo para esperar que venha outra coisa. E eu sou uma pessimista ativa, eu me considero. Porque eu acho assim, pode vir outra coisa, mas o que pode vir pode ser ainda muito pior. Nós não sabemos. Eu, inclusive, anseio. Espero que venha alguma coisa. Pode ser pior, mas
que seja outra coisa. Eu amei a pessimista ativa, é ótimo. Negativa ativa, né? Eu tenho uma amiga, um artista daqui que a gente fala que a gente precisa ser negativa um pouco também, porque é quase como um excesso de positividade, um excesso de realidade. Aí na arte também, um excesso de realidade demais, né? E não sobra espaço para sonhar, não sobra espaço para imaginar, não sobra espaço para o desejo, não sobra nada disso, porque é tudo tão grande, tão urgente, né? E a gente vai deixando de considerar as lutas que acontecem, né? Ao mesmo tempo, que são lutas de dimensões diferentes, mas que precisam serem consideradas, que estão acontecendo, né? Estão acontecendo, as coisas estão acontecendo. E eu fiquei... tem uma palavra que eu escutei muito assistindo você, lendo coisas que você falou, procurando saber sobre você, né? E tem uma palavra que você usa muito, que é conhecimento. Conhecer. E eu fiquei pensando em te perguntar isso. De que forma para você o conhecimento é uma criação? Quando é que o conhecimento é ação? Né? E como é para você pensar que tipo de conhecimento a arte produz ou faz nascer, né? Ou deixa nascer, ou possibilita nascer. Então, fiquei com vontade de... E de que maneira você acha que um contexto artístico possibilita um conhecimento para o mundo que não existe mais, né? Eu gosto sempre de pensar, eu sempre digo isso, de lembrar como é que se fala conhecimento em francês, que é connaissance, né? Co é um prefixo latino que indica junto, coeducativo, coordenar, cooperativa. E naissance é nascimento. De modo que conhecimento é algo que significa, desde o princípio, nascer junto. Também no português significa isso, só que é em latim, né? Que significa coetere est, né? Que significa nascer junto. Essa ideia de aquilo que nasce junto já coloca para nós um desafio ético, de que conhecimento é algo que não se faz só. Conhecimento é algo que demanda encontros. E eu acho que nós temos uma falência nesse momento das nossas referências. Assim. Quem a gente lia, sei lá, nos anos 80, 70, 60, 50, no século passado, parece assim que perdeu um pouco a sua capacidade de explicar as coisas. É como se as nossas referências não dessem mais conta de explicar o mundo para a gente. Eu me lembro quando o Bolsonaro foi eleito, eu comecei a trabalhar com política. A política e a arte são coisas que me ficam assim... A política, a arte e a filosofia ficam me pulsando, né? Com 15 anos. E eu sabia a receita para o final. Para o político ganhar a eleição, ele tem que fazer isso, isso, isso e isso. Isso que sempre foi feito. Bolsonaro fez exatamente todo o contrário. Né? Quando ele foi eleito, eu lembro que eu olhei assim para meus livros, eu li Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Braga, todo mundo. Eu falei, esse gatos, vocês que são os intérpretes do Brasil, vocês erraram, tá? O homem cordial não existe, olha isso aqui. Tá? Eu acreditei em vocês e está tudo errado. Por quê? Mas não é que estavam errados, é porque nós vivemos um tempo que é um tempo outro que não é mais aquele. E que a gente tem conhecimentos novos para produzir. Conhecimentos capazes de explicar esse tempo. De explicar o trabalho sem vínculo. De explicar a completa desmaterialização das relações. De explicar a virtualização da vida. Sabe? De explicar a nova religião do tempo, que é a autoajuda. Né? A autoajuda é a nossa religião do nosso tempo, né? A gente tem desafios de produção de conhecimento agora, né? E esse conhecimento também requer daqueles que se intitulam
acadêmicos, intelectuais, um silêncio. E aí eu acho que essa é a minha proposta, né? A gente precisa ouvir as pessoas. Uma vez eu estava numa reunião partidária e alguém disse assim: nós precisamos saber como nós vamos falar de aborto na quebrada. Eu falei assim: gata, você vem de onde? Eu vim da periferia. Eu falei: então, elas sabem chás abortivos há gerações. Nós não precisamos descobrir como falar, a gente precisa ouvir para descobrir o que eles têm a dizer para nós, sabe? A questão é outra. Eu acho que tem um processo de escuta para se consolidar. E o processo de escuta dos artistas também, né? Sempre digo assim, a gente quer tanto que ouçam o que a gente faz artisticamente, mas a gente se dedica tão pouco tempo a ouvir o que os outros têm a dizer no fazer artístico da existência, né? Porque existir é fazer arte, né? Então, assim, a gente ouve muito pouco o que as pessoas estão fazendo. Eu lembro que eu estava um dia dando um curso de cinema queer e eu falei assim: gente, olha, não é aqui que vocês vão aprender cinema queer. Porque o cinema queer é aquele que não tem espaço, que não tem curso, que não é reconhecido como cinema. O que eu estou ensinando para vocês aqui já está instituído como tradição. Sabe? Se você quiser fazer cinema de verdade, vai ver o que estão produzindo as páginas dos meninos que se filmam andando de skate, das pessoas que fazem humor amador, sabe? Que se produz lá onde a gente acha que não é cinema. Né? Então, né, a gente transformou nossas práticas subversivas em tradição. Né? Então, a gente tem uma tradição subversiva. Eu sempre digo assim, gente, eu vou ver uma performance, vai ter alguém nu. Quase sempre eu acerto. Não porque seja um problema nudez, mas porque ela, de alguma forma, se institucionalizou. Não é? E a questão é como nós conseguimos novas estratégias que não sejam mais tão capturáveis. E sabendo que essas novas estratégias vão ser capturadas. E a gente tem que criar de novo. É por isso que a gente é artista. Para a gente criar uma estratégia, eles capturam, a gente cria de novo. Não é? É esse processo. Eu acho que o conhecimento é isso. O conhecimento é o processo de criar formas de seguir contestando o mundo a partir do nosso corpo. Acho que tem essa... É muito vitalizante ouvir você falar, porque eu acho que você consegue encontrar no discurso, e que você domina muito bem, mas as fissuras que fazem ele não estar tão capturado, né? Ou essa dança, porque é o que você falou, a linguagem é captura, de alguma forma, né? Quando ela se instaura, já foi, e aí você fica tentando fugir, ou o que é fugidio, né? Que é o excesso, porque é esse excesso que é a potência, porque aquilo que não cabe ali é o que vai seguir. Então é muito, realmente, como eu falei, é muito vital, assim, te ouvir, é muito legal. E aí, pensando nisso, né, que você falou da escuta, eu fiquei pensando que você já colocou para a gente uma estratégia de sobrevivência porque estar com a atenção em outra coisa, já te tira desse lugar pré-capturado, que normalmente é o lugar que é um imã, né? Que está constantemente nos atraindo de volta. E aí, nesse sentido, falando ainda do discurso, a estratégia, para além da escuta, ou talvez seja ela, talvez você já tenha dado a resposta para a pergunta que eu tinha, né? Como, voltando um pouco no que a Soraya também trouxe, como que a gente abre espaços dentro da macropolítica para essa escuta, porque tem gente que está fora dessa né, que fala diferente, né, que não está no academiquez, que não entende, mas que tem a experiência. Então, essa relação, eu falei aqui no outro dia também em termos anedóticos, mas é verdade, especificamente sobre a questão da transgeneridade ou da cisgeneridade, né, que eu tenho um amigo, uma pessoa próxima, que é uma drag queen, e que aí, alguns anos atrás, que é mais velho um pouco, falou para mim assim: Tarina, você não sabe o que eu descobri semana passada. Eu falei: o quê?
Ele falou que eu sou cis. E ele falou, fiquei chocada. Então, o que eu estou falando é que tem um gap sempre entre dominar o discurso e a experiência. Ou não é sempre, mas esse gap pode existir. E o que é uma estratégia de linkar esse gap? Ou não tem que linkar? Eu acho que é preciso... Acho que tem uma coisa que é assim, quem ocupa espaços, seja eles quais forem, tem o dever ético de ser traficante de saber, sabe? De fazer caminhar as coisas entre vários lugares. Eu acho que o que tem é uma cartografia. A gente precisa começar a estar em vários lugares e a transitar entre lugares que nós não costumamos transitar. A experimentar realidades que nós não costumamos experimentar. Né? Sei lá, ir ver filme mainstream no cinema ao invés de ver cinema de arte. Né? Onde é que as pessoas estão vendo cinema, majoritariamente? É no shopping, não é no Cine Sesc. Não é? Eu adoro os filmes de arte do Cine Sesc, mas eu acho que é importante que a gente assista também o que está ali no Cinemark, sabe? Porque é o que está fazendo rir, chorar um monte de gente, sabe? Tem o Jack Halberstam, é um autor que escreveu A Arte Queer do Fracasso. E ele escreve A Arte Queer do Fracasso a partir do Bob Esponja, da Fuga das Galinhas. Ele falou assim, eu estou vendo o cinema queer e arte queer ali onde vocês só veem indústria cultural. Porque, de certo modo, para a vanguarda da inteligência, dessa nova inteligência, porque a classe artística, a gente às vezes é um tanto assim, chato pra caramba, snob pra caramba, com o que é mais popular, não é? E a gente faz isso pensando que a gente está sendo subversivo, mas na verdade a gente está sendo só assumindo o comportamento de uma nova elite cultural, né? Então eu acho que a gente tem que olhar lá onde é que o vírus do fascismo da elite cultural se insere na gente e a gente ir lá experimentar aquilo, sabe? O cinema mainstream, o filme de ação boba, e a gente vai ver que a gente também a gente vai se reencontrar com a nossa humanidade. O quanto a gente vai rir com uma comédia besta que a gente acha um absurdo, o quanto a gente vai chorar com uma comédia romântica besta, porque a gente vai falar assim, olha, não, gente, isso é uma besteira, mas quantas vezes você está rendido e afetado por isso, né? Então eu acho que tem afetos e coisas que acontecem no mundo que a gente precisa voltar a experimentar, né? Acessar muito teatro. Meu diretor de teatro, Nube, ele passou um exercício para a gente recentemente que era dos dispositivos, né? Que era assim, ele dava um dispositivo pessoal e um dispositivo relacional, né? No dispositivo pessoal, por exemplo, teve um que o meu era assim, a gente ia montar uma cena de improviso e o meu dispositivo pessoal era você está num reality show e o outro dispositivo pessoal era você tem de fazer alguém dali cantar com você. Cada pessoa recebia um pessoal e um relacional. E a gente ia construindo a cena. Enquanto eu estava ali, eu tinha, sem dizer, boninho, qualquer coisa, eu tinha que ser uma pessoa do reality show. Né? E esse dispositivo atuou ali, fazendo a história funcionar. E eu falo, a gente precisa trocar o dispositivo. Sabe assim, quando você cai em um lugar que você fala assim, não sou artista hoje. Pá. Aí você fala, hoje você é o quê? Hoje vou ser outra coisa. Né? Então, acho que a gente precisa começar a inventar formas de abandonar os lugares ossificados que nós estamos. Porque não dá para a gente fazer grandes coisas. Né? Nós não temos como transformar os grandes problemas. As únicas coisas que nós podemos dar conta são das coisas que nós fazemos. De modo que, então, é preciso pensar em estratégias que nós possamos fazer a partir de nós, que possam depois se coligar com os outros e aí produzir experiência. Essa experiência vai fazer com que os discursos se adequem, porque os discursos aprendem a ser ditos, né? Os discursos aprendem a se organizar a partir dos sujeitos. A questão é, nós não podemos supor que não exista um discurso capaz de falar com os outros, porque o que acontece é, quando a gente vai falar com alguém da quebrada, da periferia, a gente vai lá e já fala assim, gente, olha, como se fosse alguém que não entendesse nada. Eu falei, não, eu falo do meu jeito, se não entender, pergunta. Porque eu não vou diminuir, supor que o outro não tem capacidade de entender. Mas eu só acho que o outro não tem capacidade de entender porque eu sou completamente incapaz de experimentar aquela realidade que entende tantas outras coisas que eu sou incapaz de entender. Entende?
Então, acho que tem esse exercício que não é de empatia, mas de alteridade, que é de permitir-se ser afetado pelas forças que afetam o outro, na esperança de construir aí uma forma de aliança contingencial. Nossa, Helena, a gente poderia ficar aqui mais umas 3 horas com você, porque acho que não esgotaria assunto, porque cada vez que você vai falando, vão abrindo janelas, Sim, né, que são muito, como eu falei, fundamentais mesmo. Mas a gente está se aproximando do nosso fim, a gente tem ainda alguns minutos. Eu me sinto até um pouco estranha na pergunta que eu vou te jogar, porque eu acho que quase tudo que você falou é a resposta dessa pergunta, mas a gente tem pensado no projeto uma pergunta que atravessa, que a gente fez para as outras pessoas que estiveram com a gente aqui também, que tem a ver com a palavra urgência, né? Então, o que é urgente hoje na arte, mas no mundo, nesse mundo? E para você, eu acho que eu acrescentaria, tem ordem de urgência? Porque eu acho que tudo que você falou está na ordem da urgência. Então, enfim, como que isso rebate aí para você? Eu acho que a gente tem um primeiro problema, né? A urgência, de certa forma, é aquilo que nos convoca, né? Aquilo que urge, que nos convoca. Não necessariamente aquilo que precisa ser rapidamente feito. No capitalismo, nós passamos a entender urgência como aquilo que precisa ser rapidamente atendido. Urgência como velocidade. E a velocidade é inimiga da reflexão detida. A velocidade é inimiga da criação. Então, eu acho que a urgência que nós temos é resistir a tudo aquilo que parece urgente. A urgência que a gente tem é pelo silêncio, é pelo luto, sabe? Pelo assim, perdemos, sabe? Não temos resposta agora. Vamos olhar. Acho que a urgência que nós temos é pelo silêncio, é por combater todas as urgências que se tornam um barulho na nossa cabeça, que nos impedem de ouvir qualquer realidade. Nós não escutamos o mundo porque nós ouvimos tanto barulho das urgências, é tanto despertador, é tanta notificação, é tanta coisa dizendo, corre, você precisa fazer, você tem que fazer, você tem que dar uma resposta, que a gente dá respostas ruins, cômodas e fordistas para tudo. Então, eu acho que a gente tem outro desafio, que é justamente não atender às urgências. Então, assim, a urgência que eu tenho é, olha, gente, para. Nada é urgente, nada é tão urgente que possa te convocar para expandir respostas erradas. É melhor não atender nenhuma urgência. Sabe aquele momento que você precisa desligar todo o seu celular, o telefone e não atender a campainha? Acho que estamos nesse momento. Eu não sei se... Não, mas é muito bom pensar essa coisa da urgência a partir de uma lógica da velocidade, né? Porque parece que coloca toda urgência no mesmo lugar. A minha urgência é que nem a sua e você tem que resolver ali. E a notificação, esse negócio todo. Eu fiquei pensando também assim, o quanto que a gente está ficando ensaiada, né? O quanto que a gente vai para as conversas ensaiadas, vai para as conversas preparadas demais, editadas demais. Afogada, né? De respostas. Menina, é uma loucura. E assim, como é bom ir deixando isso cair, assim. Exatamente, as ruínas aparecerem. Porque parece que a gente instala também um lugar de vigília sobre o discurso do outro, né? Eu ainda espero a gente ter um outro encontro, porque eu quero muito ouvir você falar sobre a economia do discurso, que é uma parada que eu fiquei passada, querendo saber mais, conversar mais contigo sobre isso. E assim, saber mais mesmo. Eu adoro gente que levanta a mão, que faz assim com o braço para falar. Eu acho que é quase como dando corpo para fala mesmo, fazendo essa fala acontecer no corpo, de fato, né? Bom demais. Ensaiadas essa última não, coisa que... Como é que chama? Que tu falou? Só um minuto que eu me lembrar para não esquecer jamais. Ai, eu não sei o que, ativa.
Como é? Ah, A negatividade. Olha, otimista. Olha, já transformando. Pessimista ativa. Eu já acho que eu sou uma otimista passiva. Mas, enfim, a gente pode discutir isso num outro momento. Mas eu acho que isso que você trouxe da urgência, né, para mim tem uma relação com essa coisa, a mesma história do inimigo e do tamanho dos desafios com os quais a gente tem que lidar, porque a palavra urgência, ela se insere também, né, ou algo que assim que eu não posso deixar de fazer hoje, é algo que se insere também na mesma família dessa grandiosidade com a qual é difícil lidar, que é uma escala que é difícil lidar, né? Eu lembrei que tem um provérbio americano que fala assim, para que deixar para amanhã o que eu posso fazer depois de amanhã? Então, assim, porque também é uma outra lógica, mas que para mim rebate muito nisso que você estava dizendo, que é a mesma ideia da escuta, né? É daqui, é desse lugar, é daqui que isso vai acontecer, né? Não tem... Então, só a ideia da esperança também, a esperança ela é algo que ela é um efeito de estar no mundo. Assim, eu espero que amanhã eu abra meu olho e esteja viva, mas ela envolve um pessimismo ativo, talvez. Agora a gente vai hashtaguear o seu pessimismo ativo para sobreviver no mundo. Então, Soraya, se você me permite, a gente vai... Nossa, isso, Helena, a gente continuaria aqui. Talvez a gente continue em outros momentos. Mas te agradecer muito e agradecer também a Clarice, a Aline, todas as outras pessoas que estão envolvidas no projeto, que ajudam na produção e fazer isso acontecer. Então, muito obrigada a todos, a todas. E é isso. Obrigada muito, Helena. Prazer conhecer você. Prazer conhecer, continuar te conhecendo. Foi só o início, que nem a imagem da criança, né? A criança, ela conhece se aproximando, né? Então, acho que projetos como esse da Cacá, da Aline, dessa galera, é muito bom por isso, porque é uma oportunidade de emparelhamentos, né? De aproximações. Isso é muito massa. Gente, muito obrigada, vocês três, por essa conversa. Helena, você é uma pessoa, sou sua fã. Sou sua fã, te sigo, troco likes e tudo mais. E é realmente emocionante te ouvir aqui a partir das coisas que elas trouxeram. E estou muito feliz. Obrigada, que bom que você, desde o começo, há 5 anos atrás, acreditou nesse projeto e sempre mandou carta de anuência. E valeu demais por a gente conseguir ter feito isso acontecer e estarmos juntas aqui. E agora que eu tô sabendo que você tá em São Paulo, quando a gente for fazer coisas, vou te dar um toque, vou te chamar, Tá, quero te ver ao vivo. Tá bom. Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau. Tô aqui friviando, meu amor.